Se eu te contar que estamos prestes a viver um momento de colapso econômico, mas que se você prestar atenção nas recomendações que eu vou deixar nesse vídeo, você pode sair ileso, você ficaria até o final? Nesse vídeo eu quero mostrar como uma das maiores economias mundiais pode estar a ponto de explodir e de comprometer toda a economia do globo terrestre. Eu quero contar para você em detalhes o que está prestes a acontecer. E também como você pode sair ileso dessa situação. Fica comigo até o final, que eu vou te ajudar. Sabe o que acontece? Falhou. Sabe o que acontece? Droga. Peraí. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Rafael Malman e no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês alguns dos temas que têm batido a porta da preocupação das pessoas no mundo inteiro. Estamos falando de uma possível crise econômica mundial. Como é que a gente pode ser afetado com essa crise aqui no Brasil? Como é que isso pode interferir no nosso dia a dia? Se você quer saber como fugir disso, como não sofrer nada ou amenizar os danos para a sua vida, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho algumas recomendações importantes para dar a vocês. Mas para isso eu peço que você deixa seu like esperto, encaminhe esse vídeo para alguém que precisa saber desse assunto aí, que está com as reservas em risco, para que ele não corra mais esse risco, baseado nas informações que a gente vai transmitir aqui. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. Toda semana tem vídeo novo feito com muito carinho, muito amor, muita dedicação para você. E sem mais delongas, segue comigo que lá vem história. No ano de 2008, Michael Burry, ele teve uma previsão de algo que poderia mudar a vida de muitas pessoas e apostou fortemente contra o mercado financeiro americano. Ele previu uma bolha econômica que estava acontecendo, ele conseguiu se antecipar e de forma antecipada com essas informações, não com informações privilegiadas, mas sim de uma forma estratégica, realmente conhecendo o mercado. Ele previu isso tudo e se posicionou de forma inversa, apostando que realmente o mercado aconteceria essa queda, explodiria essa bolha do mercado econômico. Baseado em quê? Naquele momento, o mercado imobiliário, as pessoas estavam fazendo hipotecas e sobre essas hipotecas criando uma espécie de uma cadeia onde juros sobre juros eram cobrados. E uma única casa poderia ser servida como ou entregue como hipoteca para tomar mais crédito várias vezes, criando um movimento dentro do mercado econômico internacional ou norte-americano que gerou um colapso absurdo. E esse camarada tá dizendo, meus amigos, minhas amigas, que estamos prestes a viver a mesma coisa, mas não somente no mercado imobiliário, mas sim no mercado financeiro de um todo, agora em 2023. Com base em que ele tá dizendo isso? E é isso que a gente foi pesquisar e eu vou trazer para vocês. O que eu quero compartilhar para que vocês entendam, Michael Burry foi esse cara que previu isso. E aí segue a primeira recomendação desse vídeo. Você já assistiu um filme chamado A Grande Aposta? Nessa grande aposta, você vai conseguir entender um pouco mais disso que eu acabei de narrar aí para vocês. Ele conta com detalhes. Ele até foi chamado de louco por várias pessoas, porque apostando totalmente contra o mercado, ele teria esse índice de assertividade muito maior, mas ele não deu simplesmente um tiro no acaso. Ele conseguiu perceber movimentos e sinais que o mercado estava dando para poder fazer essa aposta. Então, deixo essa recomendação para você. A hora que você tiver um tempo, busque aí nos streamings que a gente tem, ou enfim, busque esse filme para você poder assistir e entender um pouco mais do que eu tô falando, tá? Esse camarada, lá em 2008, tendo essa previsão, baseado nessas análises do mercado, comportamento, o mercado é um organismo vivo que ele se comporta, e baseado nesses movimentos que o mercado tem, a gente pode tirar algumas conclusões. E, pasmem, o mercado está se comportando da mesma forma, inclusive em gráficos, para essa tendência de que vai acontecer um colapso mundial. Para que a gente entenda o que gera tudo isso, eu vou tentar explicar aqui para vocês, de uma forma bem simplificada, de como é que o mercado se comporta. Eu quero exemplificar o mercado para vocês através dessa bexiga, porque o mercado não deixa de ser uma bexiga.
Sim, é uma bexiga que eu tô falando, gente. Como é que funciona a economia do mundo? Não é só do Brasil, é de qualquer país, de qualquer lugar, como é que funciona a economia? A economia, imagina que é essa bexiga. Ela está vazia. E aí existem dois movimentos que podem acontecer. Quando a economia está assim, vazia, o governo ele cria pacotes econômicos e ele começa a inflar esse balão de uma maneira que não é natural. Porque esse balão ele tem que ser inflado através do comércio, através da própria economia, de abertura de novos negócios, da economia se movimentando, é que esse balão tem que encher. Então imagine comigo, ó, aqui é a economia, aqui é o nosso mercado global, o nosso mercado, vamos pensar em cenário nacional, tá? Isso aqui é a nossa economia. E aí o governo vai lá e emite cédulas. Criou um pacote econômico. Foi gerando mais possibilidades, ele acabou reduzindo os juros do mercado, praticado no mercado, e ó, essa bexiga foi inchando, foi enchendo. E aí, a economia começa a ter um comportamento natural, começa a ter um comportamento orgânico. As empresas começam a vender mais, as indústrias começam a produzir mais, e aí o que acontece? Continua enchendo esse balão. Só que vai chegar um momento que o governo percebe que isso aqui está inchando demais e ele começa a esvaziar, fazendo o quê? Aumentando a taxa de juros, fazendo com que o dinheiro custe mais caro e a economia vai esvaziando. E aí nós tivemos em 2020, por conta da pandemia mundial, de forma forçada, que acontecesse exatamente isso aqui, ó. O governo impulsionou a economia a literalmente esvaziar. Ficou essa bexiga murcha. E aí o governo começa novamente a criar esses movimentos. Lembra? De emissão de moedas. Lembra quando saiu a nota de R$200? Você lembra quando ela foi lançada? Ela gerou esse movimento aqui, ó. Quando o governo abaixou, reduziu a taxa de juros no mercado, ó. Quando o governo criou pacotes para possibilitar o fomento da economia dentro do país. E a crise econômica, sabe o que é? É isso aqui chegando no limite. Porque isso aqui suporta uma capacidade econômica. Quando essa capacidade econômica chega no limite dela, que ela não suporta mais, sabe o que acontece? Isso acontece com a economia. Exatamente isso. Explode uma bolha econômica comprometendo tudo, como se fosse uma bomba atômica, que ela não para esse movimento, como se fosse uma onda do mar que ela vai atingir a gente em algum momento. Mas a pergunta que não quer calar, será que isso que está acontecendo nos Estados Unidos pode acontecer, pode interferir, ou de que forma que vai interferir no nosso mercado nacional? Entenda que nós que estamos em países, vamos colocar assim, cenário econômico diferente dos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país que dita a regra do mercado. E nós acompanhamos esse ritmo. Então acontece lá e existe um efeito dominó que acaba refletindo aqui. Por quê? Porque bancos que nós utilizamos aqui fazem aplicações, empréstimos, investimentos nos bancos de fora. Logo, se acontece alguma coisa lá, acaba impactando aqui. Eu acredito que vocês viram as notícias aí também, referente, por exemplo, ao C6 Bank ou a Nubank. São dois bancos que têm aportes no banco, por exemplo, que quebrou lá. Isso vai interferir? Vai chegar aqui? Vai. Esse movimento do dólar, então agora o dólar vai reduzir. Não necessariamente. Quando os países submergentes, eles têm esse movimento de necessidade, o país está com a economia lascada, aí qual que é a busca? Busca-se por dólar para fazer reserva. Quando o próprio Estados Unidos, né, o próprio país está em um momento difícil econômico, não exatamente naquele momento vai haver uma desvalorização econômica do dólar aqui para o nosso país. Porque entendam que por mais que são cenários distintos, por mais que são economias distintas, mas elas se conversam. Existem muitas empresas que fazem reservas dolarizando. O que eu quero tentar mostrar para vocês é que o tipo de reserva que a gente está comumente acostumado a utilizar, talvez nesse momento não seja a melhor saída.
Você buscar sair do mercado não é o melhor momento para você operar no mercado. Porque esse momento de incertezas, nós estamos, por exemplo, há 3 dias, 4 dias hoje, da análise de como é que o Fed vai fazer a aplicação dos juros para os Estados Unidos. A gente está na finalização do trimestre aqui do Brasil, das empresas apresentarem como é que está o relatório delas. Eu acredito de verdade que vem mais empresas aí quebrando, vem mais notícias que vão impactar o mercado. Então não é o melhor momento para você estar posicionado dentro do mercado de bolsa de valores, propriamente dito. Busque alternativas, busque fazer as suas reservas e produzir mais receitas para que você não sofra com esse impacto que vai acontecer. A primeira recomendação que eu faço a você é que você não dependa de uma única fonte de renda. Quando você depende de uma única fonte de renda, e muitas vezes uma renda ativa, a renda ativa, para você que não sabe, para você que não conhece, é uma renda que depende única e exclusivamente do seu esforço pessoal. Você está restrito a horas do seu dia, ou seja, você não consegue trabalhar 24 horas do seu dia. Você tem um tempo limite máximo, uma capacidade produtiva máxima dentro dessa carga horária que você precisa dormir e que você consegue produzir. Então, se você depende somente dessa única fonte de renda, o teu orçamento ele vai estar limitado, ele vai estar restrito e você não tem a capacidade de produzir mais receita. Então, a minha recomendação é que você crie pelo menos uma renda passiva. Se você tem uma renda ativa e uma renda passiva, você consegue aumentar o seu faturamento e você criando uma renda passiva. A renda passiva, para você que não conhece, é aquela renda que não depende diretamente de você. Vamos pensar em algumas coisas aqui. Imagina que você só tinha uma única fonte de renda, essa ativa, e você gerou uma receita, gerou um patrimônio através dessa sua atividade. Você sendo estratégico, usando o método dos potes, que eu vou deixar aqui na descrição o link para você que não viu ainda o método dos potes, para você acompanhar, vai lá, clica lá que eu tenho certeza que é um material bem legal que vai ajudar você. Você tendo a sua reserva, você consegue aplicar, investir ou criar alguma outra fonte de renda partindo da reserva que você fez dessa sua primeira atividade. Criando essa segunda fonte de renda que não depende de você, por exemplo, se você criar um produto digital, um curso para você poder vender online, você vai desprender tempo e receita uma única vez. E esse produto vai estar lá criado, gerando renda toda vez que for vendido. Então, a minha primeira recomendação é que você não dependa dessa única fonte de renda. Crie urgentemente uma segunda renda, e essa renda, uma renda passiva de preferência, porque você tem um número limite de horas, e com essas duas rendas você tem uma segurança ainda maior da composição do seu ganho mensal. A segunda recomendação que eu quero deixar para você é que você não aplique dinheiro em grandes quantidades em coisas que possam oferecer um alto risco para você. Ou seja, quando você tem e utiliza de verdade o método dos potes, você tem a possibilidade de comprometer apenas uma fatia da sua receita, do seu faturamento total, em coisas que possam alavancar sim a sua renda, mas que não comprometam um todo. Por exemplo, não vai vender uma casa para poder investir esse capital todo em alguma coisa, mas sim tire uma fatia do seu orçamento para você colocar, por exemplo, em um produto de alto risco. Isso vai gerar uma possibilidade de ter um faturamento mais expressivo. E a terceira recomendação que eu faço é invista em você. Quando você investe em você, não é um dinheiro perdido. Sabe por quê? Porque você leva o conhecimento que você tem com você até o último dia da sua vida. Aquele conhecimento, todo aquele curso, aquele livro que você leu, aquela formação, aquela faculdade, aquilo que você investiu em você fica com você. E no momento oportuno, aquilo pode gerar uma receita ainda maior. Você precisa estar preparado para as oportunidades que vão surgir. É em meio às crises econômicas que muita gente sofre, mas ao mesmo tempo é nessas crises, nesses momentos de, vamos colocar assim, de colapso econômico, que várias pessoas emergem de uma economia quebrada para uma pessoa de sucesso.
Então, tem uma expressão que eu gosto muito, uma frase que eu gosto muito, que enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Isso diz respeito a exatamente o momento que a gente está vivendo. Eu quero saber de você, em qual dos lados que você se encontra, em qual dos lados que você quer estar, se chegar a acontecer alguma coisa realmente com o cenário econômico mundial. Eu estou me antecipando. Estou buscando gerar várias fontes passivas de renda para que eu possa ter uma vida tranquila, estável, equilibrada e que eu possa desfrutar o melhor que a gente tem dessa terra. De uma forma simplificada, o que eu quero dizer para vocês é que não coloquem seus ovos todos em uma única cesta. Quando você diversifica a sua renda, quando você diversifica os seus investimentos, você está criando uma forma de gerir o seu capital sem que você comprometa ele num todo. Quando você tem dinheiro específico para cada coisa que você for fazer, tem dinheiro específico para suas despesas de casa, dinheiro para investir em educação, dinheiro para aplicar, para multiplicar o seu capital, você não coloca em risco o todo. Então, em resumo, eu quero entregar para você o seguinte: quando a inflação está de forma demasiada, ela gera um aumento no valor dos produtos de consumo até da cesta básica, produtos de uso diário, combustível, arroz, feijão, o que você utiliza no seu dia a dia vai aumentar. Aumentando isso, seguindo o ritmo da inflação, você perde o seu poder de compra, ou seja, seu dinheiro passa a valer menos com isso. Quando ele vale menos, você compra menos no mercado. Você consegue ter uma capacidade de aquisição de itens reduzida, semelhante ao nosso país vizinho, que é a Argentina. A Argentina, se você perceber, nos últimos anos, eles criaram novas cédulas com maior poder de compra, vamos colocar assim. Então, se antes tinha nota de peso de 2 pesos, 5 pesos, agora tem nota de 1.000 pesos, entende isso? Aumenta-se os zerinhos ali, mas isso não significa que você tem mais poder de compra. Pelo contrário, isso aí é um sinal de que o governo não está tendo uma boa gestão e está diminuindo o teu poder de compra. É isso. Se esse vídeo foi útil para você, se você conseguiu captar a mensagem que eu estou entregando, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Comenta aqui um assunto de relevância que você quer saber, que a gente vai destinar tempo para criar esse conteúdo e trazer para você. E marca aquela pessoa que você não quer que passe por um colapso econômico, financeiro. Beleza? Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.